Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de agosto de 2025. A Ucrânia realiza contra-ataques na região de Pokrovsk. Não tem nada a ver com aquela limpeza que eu falei que estavam fazendo ontem e anteontem. Esse contra-ataque ele iniciou inclusive no sábado, foi durante o fim de semana, onde eles avançaram sobre uma saliência na região onde estavam, vamos dizer assim, entrincheiradas, escondidas nessa saliência, russos. Eles conseguiram avançar uma largura de 10 quilômetros com uma profundidade de 3,5 km, ou seja, aproximadamente 35 quilômetros quadrados, ou seja, foi um grande avanço, com bons resultados, que eles fizeram isso. Aqui você vê a verdade, peço que você se inscreva no canal. Peço também a todos que estão assistindo o vídeo, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Ucrânia usando robôs terrestres que ela já, vamos chamar assim, já estreou, já inaugurou há dias atrás na frente do teatro de operações e com sucesso. E parece que ela recebeu uma quantidade maior e nessa contraofensiva foram usados como vanguarda na frente das tropas ucranianas esses robôs que inclusive detectaram minas, explodiram minas e dando possível a passagem da coluna principal ucraniana, que possuía blindados de transporte de tropa, os conhecidos também como blindados de combate, tal como os tanques de guerra. Então foi uma coluna, foi uma tropa, ou mais de uma tropa na realidade, vamos ver detalhes depois, que ela atacou de uma maneira blindada, não era só tropa a pé de infantaria, aliás, o que não tinha era tropa a pé, eles atacaram motorizados, vamos chamar assim, né? E onde a infantaria aí desembarcava e fazia o seu trabalho para expulsar os russos ou fazer fazê-los prisioneiros. Além disso também usou drones caçadores, eles chamaram, né? E também usou infantaria de assalto, né? Que eu já falei também que essa infantaria ela começou o ataque embarcada. E na região de contato, após o trabalho que feito anteriormente pela artilharia, por drones e também pelos ataques dos canhões dos tanques de guerra, a infantaria desembarcou e fez o trabalho que a infantaria fazer de limpar as posições defensivas dos russos, as trincheiras, os buracos naquela região. Os comandantes de Kiev, generais, coronéis, né, eles, com muita competência, eles centraram grande parte das suas melhores unidades, das forças de defesa da Ucrânia, nessa operação, nesse saliente que eles contra-atacaram. E conseguiram sucesso nesse saliente, conseguiram expulsar ou prender ou eliminar os soldados da Rússia, as tropas russas. Os ucranianos, na brigada número 79, é uma brigada de assalto aéreo, que eles chamam, mas na realidade assalto aéreo é uma brigada de paraquedistas, né? Que já tem muita experiência em combate na Ucrânia. Na realidade, eles relatam que eles libertaram a vila de Zoloty Kolodyas, né, que fizeram esse contra-ataque agora, nesse final de semana. Né. O comunicado, eles fizeram um comunicado e também atribuiu ao 3º batalhão dessa brigada a recaptura da vila e afirmou que não houve mortos ou feridos na operação do lado da Ucrânia. Grupos de assalto de infantaria ucranianos, apoiados por drones no solo e no ar. Então, drones no solo, né, drones também no ar. Eles estavam muito bem servidos e com isso servia como um escudo para a infantaria de humanos que vinha atrás nos seus blindados, né? Então, além de recuperar parte do território perdido, eles fizeram muitos prisioneiros russos que optaram por não lutar para manter suas vidas. E eles foram, na realidade, começando as batalhas com ferocidade desse contra-ataque e envolveu, além dessa brigada que eu falei para vocês, mais uma dúzia, pelo menos, das melhores unidades de combates do exército ucraniano,
que essas unidades já muito experientes em outro setor e fizeram justamente esse serviço em Pokrovsk porque era um setor estrategicamente crítico. Qual é esse setor? Pokrovsk, como eu falei no título, ou seja, ali é muito crítico, então tem que tirar, limpar a área do maior número possível de russos, né? Essa saliência, então ela tinha trincheiras, né, escavadas por centenas de soldados da Rússia, que estavam ali naquela região, mas ela foi escavada pelos soldados, ela não teve um trabalho de melhoria, da consolidação dessas posições, eram apenas buracos, vamos chamar assim. Não tinha casamatas, não tinha nada de concreto construído ali, então era mais fácil de avançar sobre essas posições, ou seja, os russos não trouxeram meios, quando eles chegaram ali e tomaram aquelas posições, de melhorá-las para dificultar mais o avanço da Ucrânia em caso houvesse. Acho que não tinham recursos e também não acreditavam que pudesse haver esse contra-ataque ucraniano. Isso foi feito, na realidade, não onde estavam aqueles infiltrados, mas foi feito à frente da linha de defesa da Ucrânia, mas justamente ali na região da cidade de Dobropilha, que nós já comentamos que existia nas vilas ao redor ali aqueles infiltrados, mas não tem nada a ver com isso. Talvez como prevenção tem, né? Porque eles justamente tiraram da frente os russos que estavam ali, prendendo a maioria deles. E com isso está mais contida qualquer avanço de infiltrações da Rússia naquela região ali. Na realidade, não é uma área muito grande que eles pegaram, mas é uma área suficiente que já dá mais fôlego para o exército da Ucrânia respirar e ele vai continuar avançando em vilas e florestas mais à frente, que consegue tirar os russos e não lhes dar tempo para fazer ataques, ou pelo menos diminuir os seus ataques. Tem mais duas unidades veteranas ucranianas, quer dizer, uma delas eu já citei, que é a Brigada 79, e tem a número 82 também, que é de paraquedistas. As duas juntas aí avançaram em mais localidades. Eles avançaram e libertaram também Zoloty, Kolodjaz e Petrilka, também já nesse final de semana, quer dizer, sábado e domingo que eles fizeram essa operação, que os russos estavam da mesma forma ali na região em buracos, em posições de defesa. E os russos tiveram também nessas localidades perdas significativas em tropas, em armamento e equipamento militar. E a Ucrânia também nessas outras localidades capturou prisioneiros, segundo as informações do comando dessas tropas de assalto aéreo, ou no caso paraquedistas, né, mais simples aéreo, que falou isso ontem, na segunda-feira, sobre esse sucesso, sobre essas conquistas que eles tiveram. Houve também, nessas vilas antes, não tinha moradores. A Ucrânia, então, atacou antes com artilharia, provocando destruição nos equipamentos que já são escassos da Rússia na região. Os drones que bombardeavam os russos, drones ucranianos, né, eles lançavam munições sobre posições russas suspeitas e drones também com visão em primeira pessoa, ou seja, eles jogavam granadas, jogavam explosivos, onde eram detectados que existiam concentração ou mesmo um ou dois soldados de alguma trincheira em algum buracos. Isso também veio a contribuir para uma alta de baixas no exército da Rússia. E segundo informações, esses soldados paraquedistas, eles foram todos treinados pela OTAN, então usaram as táticas e lançamento das munições contra a Rússia, usando as táticas da OTAN dessa maneira também. Prenderam prisioneiros de guerra, como eu já disse para vocês, e acho que era isso aí, né? Eles conseguiram conquistar com sucesso todas essas vilas aí na região de Pokrovsk.
Tem mais umas vilas que eu vou dizer aqui, justamente em Donetsk, que foram recuperadas, né? Não ali, elas foram recuperadas também pela contraofensiva ucraniana. Ruske, Rubizhne, Novododian, Petrilka, Vesele e Zoloty Kolodya. Zoloty Kolodya eu já falei para vocês no início. Então, a Ucrânia continua avançando, tendo bons resultados, e acho que foi bom, principalmente porque hoje era um dia importante de negociações. Um dia difícil para a Ucrânia, um dia difícil para o presidente Zelensky lá, mas foi importante que não engoliram nada goela abaixo nas negociações com o presidente americano. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Deem um like, não esqueçam. Conto com vocês. E também aqui vocês viram a verdade. Inscreva-se. Fortaleça o canal. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.